Fala galera, continuando aqui nossa aulinha sobre funções inorgânicas e agora que eu vi que está sem acento, ninguém me fala nada. Vamos lá. As funções inorgânicas que a gente viu até agora, na verdade até agora a gente só viu uma, né? A gente viu os ácidos até agora, que é a primeira função, aquela função mais trabalhosa e mais pesada. A partir de agora as outras são mais fáceis e isso já é um alívio para a nossa cabeça. Vamos lá. Próxima função são as bases. A gente pode dizer, claro, entre milhões de aspas, que as bases elas são o oposto do ácido, tá? Em vários aspectos. Primeiro, se você lembrar bem, o ácido é um composto que dissolvido em água, ele sempre libera o mesmo cátion, o mesmo íon positivo, que é o H+. E o ânion do ácido vai variar de um ácido para o outro, para a gente ter vários tipos de ácidos diferentes. No caso da base, é o contrário, tá? A base vai ser um composto que quando você dissolver em água, vai sempre liberar o mesmo ânion. Todas as bases vão ter um ânion fixo, o mesmo ânion, que é o OH-, tá? Que a gente chama de hidroxila, beleza? Essa base, o OH-, esse OH- que a base libera, todas as bases vão liberar. E é assim que você vai identificar uma base. E aí você lembra que o cátion vem no início da fórmula e o ânion vem no final? Então como é que você identifica um ácido? Todos eles vão começar pelo H, que vai ser o cátion fixo de todos os ácidos. E como é que você vai identificar uma base? Todas elas vão ter que terminar com OH, tá certo? Porque é o ânion fixo das bases, tranquilo? Então vamos lá, lembrando que aqui a gente está falando da teoria de arrênios, tá? O que é legal da base fácil pra gente? 99,9% das bases, elas são formadas por um metal. Então as bases são compostos iônicos, onde você tem metal ligado com A metal, tá? O que é o OH-, gente? Vamos tentar fazer aqui, ó. Eu tenho O, tenho H. Lembra? O oxigênio tem 6 elétrons de valência. 1, 2, 3, 4, 5, 6. E o hidrogênio tem 1. Então o OH seria isso daqui, né? O OH. Qual é o problema desse OH? Ele tem... O hidrogênio está estável, está com 2 elétrons, mas o oxigênio só está com 7, tá vendo? Então isso daqui não é estável. Ele precisa de mais um elétron, esse oxigênio. Então quem é que gosta de dar elétron? É metal. Por isso que geralmente são os metais que formam a base. Então se eu tiver aqui, sei lá, um sódio, né? Que a gente vai lembrar que o sódio é da família 1A, então ele tem um elétron para perder. Esse sódio pode pegar, transferir o elétron para o O, e aí todo mundo vai ficar feliz, porque o sódio vai perder, o O vai ganhar, e aí eu vou formar quem? Vou formar o composto iônico NaOH, tá vendo? É um composto iônico, ou seja, sólido em temperatura ambiente, lembra que a gente falou na aula passada, e nesse caso você tem uma base, porque o ânion dela é o OH. O que acontece com os compostos iônicos, né? Os compostos iônicos, quando você dissolve em água, sofrem dissociação iônica, lembra? E aqui nesse caso, por que eu só usei um OH? Cada OH quer receber um elétron, tá vendo? Então, como o sódio quer doar só um elétron, eu vou usar só um OH, vai ficar NaOH. Agora, se aqui eu usasse um metal que quer perder 2 elétrons, aí eu ia ter que usar 2 OHs, sacou? Aí ficaria M, sei lá, se fosse um cálcio, CaOH2, sacou? Então, a quantidade de elétrons que o metal quer perder, ou seja, a carga positiva que ele vai formar, vai ser o número de hidroxilas que você vai usar aqui. Tranquilo? Então, fica bem mais fácil. Então, como é que fica aqui, ó? Dissociação iônica, lembra? O composto iônico sofre dissociação iônica. Quando você joga ele em água, essa ligação é rompida, só que o composto iônico já deu o elétron dele, então ele vai ficar positivo. Então, NaOH, joguei em água, vou formar Na+, e OH-, tá vendo? CaOH2, joguei em água, formo Ca2+, e 2 OH-, porque aqui eu tenho, ó, 2 vezes a hidroxila, tá certo? Então aqui o cátion, tá vendo? Ele muda, mas o ânion é sempre o mesmo, é o OH-. Isso vai definir que você tem uma base, tá certo? Então as bases são compostos iônicos sólidos. Quando você dissolve em água, você tem a formação do OH-. Tranquilo? Deu para entender? É muito mais fácil do que a gente vê o ácido e vocês vão ver por quê. Classificação, por exemplo, das bases é bem tranquila. Você vai ter alguns tipos de classificação também igual no ácido. A primeira, molezinha. Quanto ao número de hidroxilas, tá? Se você só tiver uma hidroxila, você tem uma monobase. Se tiver 2 hidroxilas, você tem dibase. Se tiver 3 hidroxilas, você tem tribase, né? E se tiver 4, você tem uma tetrabase, mas não aparece muito. Então, até o 3 aqui já dá pra gente levar bastante e fazer essa prova tranquilo, tá? Então, monobase e 1 dibase, vocês entenderam, muito fácil. Só olhar o número de hidroxilas.
E aí vem a classificação principal das bases, que é a solubilidade e a força, porque do mesmo jeito que você tem ácido forte e ácido fraco, você também tem base forte e base fraca, né? Um exemplo disso é a soda cáustica. Muita gente pensa que é um ácido, mas a soda cáustica é uma base extremamente forte, que é essa daqui, o NaOH, tá? O hidróxido de sódio. E qual é o problema? A base forte, ela queima tanto quanto o ácido forte. Então você não pode, por exemplo, mexer em soda cáustica sem luva, né? Porque ela também é irritante e vai te queimar do mesmo jeito, beleza? Aqui o que a gente tem? Quanto à solubilidade, se uma base é solúvel em água ou não é solúvel em água, tá? E aí para você lembrar, olha que coisa fácil, que coisa moleza. Não tem tanto trabalho quanto os ácidos, tanta coisa para lembrar. É só você lembrar o seguinte, ó. As bases, como eu falei, 99% delas são formadas por metais. Se o metal que estiver ligado na hidroxila for um metal alcalino, você pode ter certeza que essa base é extremamente solúvel. Se for um metal alcalino terroso, é menos solúvel que o alcalino, mas ainda é solúvel. E se for outro metal, essa base já é bem menos solúvel, sacou? Então, os metais alcalinos são mais solúveis, depois vem os alcalinos terrosos e depois os outros metais, que não são nem alcalinos nem alcalinos terrosos. E quanto à força, a solubilidade ajuda muito na força. Por quê? Em geral, quanto mais solúvel é a base, mais forte ela é. Por quê? A força da base depende da quantidade de OH- que é formado. E para formar OH-, ó, aquoso, tá vendo? Para formar OH- tem que ter dissociação. Para ter dissociação, isso tem que se dissolver completamente na água. Se não dissolver e for para o fundo, você não está tendo dissociação, não está formando OH-. Beleza? Então, quanto mais solúvel a base for em água, mais ela vai dissociar, mais OH- vai formar e mais forte ela vai ter, porque ela vai ter uma concentração maior de hidroxila naquele meio. Tranquilo? Mas, como nem tudo são flores, mais uma vez, você tem uma exceção. Qual é a exceção? É essa daqui, ó, o hidróxido de amônio, que é a única base que a gente tem aqui que não é iônica, ela não tem metal. E ela vai acontecer quando você pega a amônia, que é o NH3, e dissolve em água. Ó. Pega isso daqui, junta tudo. Pegou o NH3, juntou com H2O. Vai formar o quê? O NH4OH. Tá certo? Tá vendo que tem o OH aqui no final? Ó? Tem o OH. Forma NH4+, e OH-, igualzinho as outras bases. Só que aqui uma diferença. Isso aqui não é metal, tá vendo? NH4 são ametais, é ametal e hidrogênio, né? Então, a forma com que vai se separar é diferente. A forma com que ela vai se solubilizar em água é diferente. Não é dissociação iônica como acontece aqui. Isso faz com que essa seja uma base que ela é extremamente solúvel, mas ela é uma base fraca. Então, a única exceção aqui vai ser esse camarada hidróxido de amônio, que é solúvel e fraca. No restante, se a base é solúvel, ela é forte, e se ela é insolúvel, ela é fraca. Beleza, galera? Então, eu espero que vocês tenham entendido aqui a definição e a classificação de base. A gente vai voltar no próximo vídeo para falar da nomenclatura das bases, que é bem mais fácil que dos ácidos também. Então, um abraço e até o próximo vídeo.